tempo havia avançado, o templo estava reconstruído e a vida religiosa em Israel seguia aparentemente estável. Havia sacerdotes no altar, sacrifícios sendo oferecidos, festas religiosas sendo celebradas e rituais mantidos com exatidão. Aos olhos humanos, tudo parecia funcionar perfeitamente, mas, aos olhos de Deus, algo essencial estava ausente. O coração do povo já não ardia, a fé havia se tornado rotina e a adoração, um hábito sem vida. A aliança continuava sendo mencionada, mas já não era honrada com o coração inteiro. Foi nesse cenário que Deus levantou Malaquias, cujo nome significava meu mensageiro. Sua missão não era agradar, mas despertar. Ele não falou a uma nação distante de Deus, mas a um povo religioso que acreditava estar perto. Pessoas que iam ao templo, mas ofereciam sobras no altar, que conheciam a lei, mas haviam perdido o temor. A mensagem começou com uma declaração surpreendente: eu vos tenho amado. Ainda assim, o povo respondeu com frieza: em que nos tens amado? Aquela pergunta revelou a profundidade da crise espiritual. O amor de Deus havia sido esquecido e a gratidão substituída pela reclamação. Malaquias expôs a decadência espiritual com clareza e firmeza. Os sacerdotes haviam desprezado o altar, ofereciam animais defeituosos e tratavam o culto com desdém. Ensinavam sem temor e lideravam sem reverência. O povo seguia o mesmo caminho, marcado por infidelidade nos relacionamentos, injustiça social, dureza de coração e desonestidade até nos dízimos e ofertas. Deus deixou claro que não os rejeitava por fragilidade, mas por desprezo consciente à aliança que ainda permanecia viva. Mesmo diante desse cenário, o Senhor não se afastou. O chamado ainda ecoava: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas o povo resistia, questionava, justificava seus pecados e tentava negociar com Deus. Malaquias revelou que aquela geração havia se esquecido de uma verdade essencial: Deus não muda. A aliança não havia sido quebrada por ele, mas ignorada pelo coração humano. A distância não estava em Deus, mas no interior do povo. Ainda assim, no meio do confronto, Deus liberou promessas. Falou de um dia em que faria distinção entre o justo e o ímpio. Falou de um livro de memória escrito diante dele para aqueles que o temiam. Falou de um remanescente que voltaria a honrar seu nome. Mesmo quando muitos se afastavam, Deus preservava aqueles que ainda o buscavam com sinceridade. Então Malaquias anunciou algo ainda maior. Um mensageiro viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele prepararia o caminho, chamaria o povo ao arrependimento e promoveria reconciliação entre pais e filhos. Não seria apenas uma mudança externa, mas uma transformação do coração. Aquela promessa apontava para um novo tempo, para uma intervenção definitiva de Deus na história. Essa foi a última palavra, o último aviso, o último chamado antes do silêncio. Após Malaquias, o céu se calou por 400 anos. Não houve profetas, visões ou novas revelações. Mas o silêncio não era ausência, era preparação. Enquanto o céu parecia quieto, Deus trabalhava nos bastidores da história, preparando o momento exato para falar novamente. O Antigo Testamento se encerra assim: com um chamado ao coração, uma promessa futura e o céu em silêncio, mas com Deus no controle absoluto. A voz cessou, mas a promessa permaneceu viva, porque quando Deus se cala, Ele não está distante. Ele está alinhando o tempo, preparando o caminho e escrevendo a próxima página da redenção. E quando a voz finalmente voltou a ecoar, não foi através de um trovão, mas no deserto. Não em um palácio, mas em um clamor. O silêncio foi quebrado para anunciar que o reino havia chegado e que o Deus que fala sempre cumpre o que promete.